Bem-vindos a mais um dia de desafio. Então, pessoal, começamos ontem a leitura do primeiro capítulo do livro e agora já estamos aí na segunda lição, né? Os capítulos são divididos em 3 lições e nós estamos agora na segunda lição. Se alguém tiver alguma pergunta da aula anterior, por favor, já deixa aqui a sua pergunta. E eu peço a todos vocês, inicialmente, então, que me avisem se está tudo certo, se o áudio está bom, tá? Se estão ouvindo bem. Até agora não tinha visto nenhum comentário ainda. Isto. Bom dia a todos. Ótimo. Vamos ver me digam se o áudio está bom, tá? Vão me dizendo aí se está tudo certo com o áudio da nossa live. Então, pessoal, nós estamos na parte 2 do capítulo 1 do Família Romana. Eu deixei com vocês no Telegram esse material aqui, que vai até, eu acho que vai até a página 12 do livro e a parte de exercícios também, que vai até mais ou menos a página... No livro de exercícios iria até a página 10, exatamente, né? Vai até a página 10 aí do livro de exercícios. Então eu espero que vocês já tenham esse material em mãos e não esqueçam, tá? O acesso ao Telegram é muito importante para vocês que quiserem acompanhar o desafio e quiserem saber aí o que está acontecendo durante o desafio. Peço a vocês todos que acessem o nosso canal do Telegram. Então, também deixem as dúvidas aí, não esqueçam de deixar as dúvidas de vocês sobre a aula de ontem e outras dúvidas mais que talvez ainda tenham aí a serem respondidas. As nossas lives estão todas no capítulo... Estão todas no IGTV, estão todas no nosso canal do YouTube, certo? Estão no canal do YouTube da Escola Clássica, vocês podem procurar lá. Eu deixei ontem, então, lá no Telegram, para vocês treinarem aí a pronúncia de vocês, para conseguirem, então, ter algum outro texto que possa ser para uso prático, né, de alguns de vocês, né, que no caso foi a oração, para que vocês possam, para que quem reze aí possa rezar aí com uma oração em latim, então possa treinar aí numa boa pronúncia, tá? Isso aí é uma coisa muito interessante, né? É sempre bom para todos que memorizam orações, memorizam poesia, que memorizem então pelo menos com uma boa pronúncia. Então estão lá os áudios no Telegram para vocês. Enfim, para vocês aprenderem bem como se pronuncia tudo isso, certo? Então, se nós disséssemos flammas, nós teríamos que dizer assim, flammas, certo? Flammas, não vamos dizer flamas, né? Ou flamas, como é no caso da língua portuguesa, não, mas flamas. Então ele tem esses 2 M's, é porque nós temos um tempo a mais aí na palavra, né? Então é sempre bom nós repararmos nisso. Assim como eu disse ontem, eu disse então Britânia, tá? Nós temos aqui outros exemplos deste. Nós temos ali Gália, certo? Eu espero que todos vocês tenham memorizado também as 3 primeiras palavras, né? Os 3 primeiros vocábulos que estão aí na nossa primeira página do primeiro capítulo. Esses 3 vocábulos que eu disse que são muito importantes. Quais são eles? Quem ainda se lembra aí, repita então, ou pode até escrever aqui. Escreva com a grafia correta. Se não souber a grafia correta, eu peço que não escreva aqui nos comentários, né? Mas se souber a grafia correta daquelas 3 palavras que nós mencionamos, que eu mencionei ontem,
tá? Então escreva aqui as 3 palavras. Quais são as 3 palavras importantes que nós aprendemos já no início do primeiro capítulo? Vamos lá. A primeira é uma palavra feminina. A palavra feminina que designa ilha, né? O nome ilha. Tá? E ali no primeiro capítulo aparece a imagem de uma ilha. Isto. Qual era a primeira palavra então? Ínsula. 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 É isso. A segunda, então. Qual era a segunda palavra que nós aprendemos? Está ali. Então tem a figura. É ali. Oppidum. É uma palavra, né? É um nome neutro. Tá? É um nome neutro. Então, ínsula é um nome feminino. É um vocábulo feminino. Enquanto oppidum é neutro. E flúvios. Flúvios. Nós vimos ali vários rios. Já aprendemos alguns nomes de rios. Então, quais são os nomes que nós temos ali? Flúvios, Nilos. Flúvios, Renos. Então, nós já estamos vendo até mesmo esse tipo de montagem, né, das nossas orações aqui, das frases. Nós já vemos então essa concordância. Nós já vemos ali Renus, Fluvius, Nilus. Então, todas essas palavras masculinas, assim como Nilos é masculino também. Notem que eu posso caracterizar então esse rio. Esse rio deverá ter um nome, consequentemente, masculino também, certo? Nós temos diversos exemplos agora com estas palavras que se seguirão a partir dessa leitura. Então eu peço a todos vocês, quem tem, aqueles que não têm o material, acessem no Telegram o material, compartilhem o desafio, tá? Compartilhem aí todos vocês que estão aqui assistindo, compartilhem com os amigos, com quem estiver realmente interessado em aprender latim e quiser ter essa oportunidade. Não esqueçam também do nosso concurso que está rolando e o pessoal está escrevendo ali muito bem as lições. Eu estou gostando de ver aquilo como exercício, né? Um exercício bom para vocês também, certo? Então, escrevam ali as partes, né? Escrevam ali a lição uma lição relevante, bem escrita e de forma sucinta, certo? Então eu vou continuar a leitura aqui, a leitura da parte 2 do nosso primeiro capítulo. Nilus fluvius manius est. Nilus non est fluvius parvus, non est tantum non est parvus, non vidimus nilum esse parvum. Nilus fluvius manius est. Manius. Nilus manius. Non dicimus nilus manium, non dicimus nilus fluvius manium, sed manius. Manius. Então, nós não podemos dizer fluvius manium, tá? Não fará sentido isso, uma frase, nós erraremos. Então, nós temos que nos dar conta de que nós não estamos repetindo manius aqui, estamos repetindo a terminação da palavra somente porque eu escrevo fluvius, ou porque é us no final de us, né, de fluvius, ou porque é us no final de nilus. Não, é porque é uma palavra, né, porque é um nome, um adjetivo, nesse caso manius, é um adjetivo masculino, tá? Então, por ser um adjetivo masculino, de gênero masculino, é que nós temos isso aqui, tá? Então, muitas pessoas vão fazer os exercícios, e aqui vai uma dica muito importante para vocês. Muitas pessoas vão fazer o exercício do capítulo e acham que que as palavras simplesmente repetem a terminação da palavra anterior, de que elas simplesmente se repetem ali por uma questão de sonoridade ou coisa parecida, e não é isso, né? Não é isso que está acontecendo aqui, certo? Então, quando fizerem os exercícios, pensem nesse sentido. Pensem nesse sentido de que as coisas não estão repetindo ali meramente porque a palavra anterior repetiu aquela terminação. Tiberis non est fluvius. Tiberis. Ubi est Tiberis. Né? Então, onde vocês podem ver no mapa ali o rio
Tibre, né? Tiberis. Nós vemos ali cortando a Itália na bota, na parte superior da bota. Vamos ver, tem uma pergunta aqui. Então não é para corresponder a flúvios? Claro que é para responder a flúvios, mas é porque flúvios é uma palavra masculina. Então assim, porque nós temos uma palavra masculina, nós teremos um adjetivo masculino também. Por isso que se repete flúvios, né? Por isso que nós vamos ter a mesma terminação, tá? Nós não temos ali uma mera repetição de sonoridade. Nós não temos essa mera repetição pela repetição. Nós temos porque há algo, uma característica interna ali no adjetivo e na palavra que faz com que as duas devam ser masculinas, tá? Esse adjetivo manius poderia ser escrito para outras palavras, né? Para outros exemplos, como por exemplo insula magna, fluvius manius. Ou poderíamos dizer, por exemplo, oppidum manium. Notem que ela só tem essas três possibilidades. Então, encerramos aqui as possibilidades de mudança desse adjetivo. Esse adjetivo manius pode ser em us, em ou em a. Mas nós devemos usá-lo corretamente quando ele acompanha um outro nome que nós conhecemos aqui, como é o caso de Nilus, certo? Então, Nilus fluvius manius est. Tiberis non est fluvius manius, Tiberis fluvius parvus est. Tiberis non est manius, sed parvus. Renus non est fluvius parvus, renus qui fluvius qui in Germania est, renus non est fluvius parvus, sed fluvius manius est renus. Renus fluvius est in Germania. In Europa, quoque possumus dicere, renus est fluvius in Germania. Non est parvus, sed manius est fluvius. Nilus et renus. Vamos ver as possibilidades no plural, sim, tá? Mas não agora. Nilus et renus non fluvii. Na verdade, no caso de nomes, dois nomes de rios, por enquanto nós não vamos ver, mas agora nós estamos vendo aqui o plural de flúvios, certo? Qual é o plural de flúvios? Fluvii. Nós tínhamos anteriormente também já dito o plural de flúvios, certo? Então, Nilus et renus non fluvii parvi, sed fluvii mani sunt. Então notem isso, né? Toda a frase agora está representando, e nós devemos imaginar isso muito bem. Toda a frase agora está representando os dois rios. É bom, isso aqui é muito importante. A frase parece boba, parece que nós estamos falando aqui apenas de dois rios, né? Estamos falando de dois rios conhecidos e tal, todas as pessoas conhecem, mas não mas o que nós devemos fazer ao ler essa frase? Se nós lemos ali Nilus, se nós lemos Flúvios, se nós lemos Renus, se nós lemos Nilus, nós imaginamos os dois rios. É bom que nós conheçamos esses rios, ou que nós olhemos pelo menos no mapa, vejamos ali no mapa, e tenhamos uma noção de como são esses rios, ou imaginemos esses rios do modo como pudermos, certo? Então nós pensamos ali, Nilus et Renus, né? Podemos até fechar os olhos aí e imaginar os rios, imaginar que esta frase se refere aos rios, de verdade, né? E não é só um exemplo aqui, a frase só está falando aqui para poder ensinar gramaticalmente. Pois é, todos os alunos que leem só para aprender gramaticalmente, só para aprender a regra gramatical aqui durante essas leituras, não conseguem fazer bem os exercícios. Aqui vai então um alerta e uma orientação a todos vocês que estão fazendo esses exercícios aqui, que estão acompanhando o desafio do latim, de que todas as coisas que vocês lerem, por mais simples que pareçam, por mais simples que sejam, vocês devem sempre imaginá-las completamente, devem sempre imaginá-las
do melhor modo possível, certo? Então, vocês devem, por exemplo, se ouvirem Nilus, ou se ouvirem, por exemplo, Itália ou Roma, imaginar essas coisas, né? Imaginar as regiões, imaginar algo daquilo ali, para poder compreender para poder até reter na memória aquilo que estão lendo, certo? A nossa memória não vai acontecer sozinha sem esse esforço anterior. Ela não funciona sem esse esforço anterior. Então notem isso aqui é muito importante, isso que eu estou dizendo. Se nós lermos apenas ali abstraindo, né, vamos abstrair aqui um pouquinho dessa, como funciona aqui a regrinha do plural, do singular, não nos basta fazer isso, né? Nós precisamos imaginar as coisas que estão aqui do melhor modo possível. Assim é que nós vamos lembrar depois, assim é que os exercícios poderão ser feitos depois, certo? E os exercícios devem ser feitos principalmente, tá? Então, notem isso. Isso aqui é muito importante também. Os exercícios deste livro, eles devem ser feitos com o mínimo de ajuda possível, do livro, assim, do texto do livro ao lado, né? Então, nós não devemos fazer esses exercícios apenas colando no livro. Eu vejo aqui a pergunta, então eu leio aqui. Ubi est Egyptus. Egyptus, vamos ver onde fica. E aí eu volto lá no texto e tenho que ler a frase novamente. Egyptus in Africa est. Não, isso não funciona assim. Porque isso quer dizer que a nossa leitura não foi boa. Afinal de contas, nós não lembramos coisas simples aqui do texto. Certo? Então nós podemos pegar esses exercícios simples aqui da língua latina, estas coisas simples, e ver que na verdade elas não são tão simples assim, elas já nos cobram praticamente, né, para quem tem, principalmente para quem tem preguiça aqui de reter essas informações, de imaginar isso de uma forma completa, eles já vão nos puxar para que nós tentemos fazer isso, para que nós tentemos gravar, não só gravar, mas imaginar bem e depois gravar bem esses nomes. Danuvius, quoque fluvius manius est. Nilus et Rhenus non fluvi parvi, sed fluvi mani sunt. In Africa, in Germania, Nilus et Rhenus sunt. Danuvius quoque fluvius manius est. Danuvius quoque fluvius manius est. Então nós temos ali fluvii, mani, fluvius, manius. Singularis est. Singularis, fluvius, manius, pluralis, fluvii, mani. Corsica insula est. Corsica et Sardinia. Corsica et Sardinia. Possumus videre in carta libri. Possumus videre Corsica et Sardinia. Corsica et Sardinia prope Italiam. Prope Italiam. Próximas da Itália, né? Possumus ver ali no nosso mapa do livro. Próximas da Itália, as duas ilhas. Corsica insula est. Corsica et Sardinia et Sicilia. Sicilia infra Italia. Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. Insulae sunt. Insulae. Né? No primeiro nós dissemos antes insula. E agora nós temos aqui Corsica et Sardinia et Sicilia insulae. Nós tínhamos lá fluvius, fluvii. Fluvius, fluvii. Insula, insulae. Ou, né, para aqueles que gostarem mais aí da pronúncia reconstituída, diriam insulae. Certo? Então aqui, Corsica et Sardinia et Sicilia insulae sunt. E o verbo, né? Nós não vamos dizer como insula est, vamos dizer insulae sunt. Britannia quoque insula est. Britannia quoque insula est. Italia insula non est. Italia insula non est. Sicilia insula magna.
Insula magna est Sicilia. Sicilia. Oppidum ficará no plural oppida. Então nós temos ali fluvius, fluvii, insula, insulae e depois oppidum, oppida, oppida. Ah, professor, nós vamos confundir oppida com o mesmo gênero de ínsula. Não vamos. Não vamos porque quando nós aprendemos uma palavra em latim, nós não aprendemos apenas uma flexão dessa palavra. Sempre que nós aprendermos uma palavra em latim, nós devemos aprender ela pensando nela como um todo, tá? Na verdade, é o que nós já fazemos na nossa própria língua. Nós, mesmo quando somos crianças, não percebemos, mas nós reconhecemos as palavras como um todo. Nós não reconhecemos que a palavra, por exemplo, que a palavra cadeira é apenas cadeira, mas nós sabemos que a palavra cadeira é cadeiras também, né? Então que ela pode sim flexionar. Nós sabemos desses acidentes, né? Nós sabemos que elas podem receber aí essas diferenciações, e na língua latina, quando eu ouço oppida, eu não posso imaginar agora que de repente a cidade se tornou uma palavra feminina. Não, se eu já sei que a palavra era oppidum, então eu ali rapidamente já perceberei, não me confundirei de que seja uma outra coisa. Não, oppidum e o plural oppida, certo? Assim como eu leio insulae, e não vou confundir com outros casos, aqui quando eu digo Córcega et Sardinia et Sicilia insulae sunt, não faria nem sentido aprender que nós escrevêssemos outro caso aqui, né? Ou outra flexão. Nós estamos dizendo que são ilhas. Esse é o plural. Britannia quoque insula est, Italia non est. Italia insula non est. Sicilia insula magna est. Melita est insula parva. Melita est insula parva. Britannia non insula parva. Britannia non insula parva, sed insula magna est. Então, que palavra é essa aqui? O que é sed? Eu vou continuar lendo e vocês tentem descobrir, tá? Eu aposto que tentem descobrir, não, tentem notar que palavra é essa. Notem, que palavra é essa? Sed, tá? Busquem uma tradução para ela na língua portuguesa. Busquem uma tradução. E, por favor, não chutem. Pensem sobre isso. Quando eu digo aqui na frase, Britannia non insula parva, sed insula magna est. Britannia, nós podemos ver a Britannia ali, nós podemos ver no mapa, né? E nós podemos ver então o que ele está dizendo. Britannia non insula parva, sed magna est. Sed magna est. Certo? Sicilia et Sardinia non insulae parve. Insulae parve. Sicilia et Sardinia non insulae parve, sed insulae magnae sunt. Sed insulae magnae sunt. Então, para quem escreveu aí mas ou porém, tá? Correto. Sed insulae magnae sunt. Sicilia et Sardinia non insulae parve, sed insulae magnae sunt. Então são ilhas grandes. Olha só, notem sempre, toda a frase mudará. Eu quero um plural. Primeiro eu tenho singular. Sicilia insula est. Olha só. Agora toda a frase no plural. Por exemplo, como nós temos aqui. Sicilia et Sardinia non insulae parve, sed insulae magnae sunt. Então nós buscamos aí, nós percebemos o verbo no plural, as outras palavras no plural, é claro, e ali aqueles termos, aquelas partes da oração que não tem plural nem singular e não faz nem sentido que tenham, obviamente continuarão ali do mesmo modo como foram escritos antes, tá? Então assim, nós vemos aqui agora, para todos que às vezes pensem que vão confundir muito aqui na língua latina, porque tem casos. Não, olha só, os casos são uma flexão para os nomes da língua latina. Para nomes, certo? Então,
ou também temos a flexão, por exemplo, de número, vão acontecer nos verbos. Nós vamos notando isso, nós sempre notamos isso com facilidade, não precisamos ter desespero ali quando vermos que as palavras estão mudando um pouco a sua terminação. Nós precisamos parar e notar o que aconteceu. Isso é simples de se fazer, ainda mais aqui com o método crescendo aos poucos, né? Aqui em complexidade. Brundisium oppidum. Brundisium oppidum est. Então não vamos dizer Brundisius, não vamos dizer Brundisia, né? Nós vamos dizer aqui Brundisium oppidum est. Brundisium et tusculum oppida sunt. Agora sim, nós vimos o plural de oppidum. E é assim mesmo que se usa, né? Nós vamos dizer essa frase, ela é tão simples quanto Sicilia et Sardinia insulae sunt. É tão simples quanto essa. Nós já podemos ouvir e já podemos imaginar sobre o que está sendo dito aqui. Já podemos imaginar as duas cidades, já podemos imaginar perfeitamente como se nós estivéssemos ouvindo qualquer outro texto agora. Sparta quoque oppidum est, Brundisium est oppidum manium. Brundisium est oppidum manium. Tusculum oppidum parvum est. Tusculum oppidum parvum est. Proper Roman. Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Olha só, todas as frases aqui, elas são um discurso. Eu estou falando para vocês. Vocês já podem imaginar completamente esse rápido discurso, né? Isso que eu estou falando. Notem que tudo tem um sentido de acontecer aqui em cada passagem, né? Então, Tusculum oppidum parvum est. Delphi quoque oppidum parvum est. Tusculum et Delphi non oppida mania, sed oppida parva sunt. Então, quando eu digo aqui oppida, consequentemente, eu quero usar um adjetivo, como parva, mania. Estamos usando esse adjetivo, nós vamos dizer que esse adjetivo, né, é um nome. Na língua latina, tanto adjetivo quanto substantivo são chamados nomes, tá? Então, gravem bem isso aqui agora. Tanto os adjetivos quanto os substantivos da língua, tá? Aquilo que caracteriza algo ou apenas aquele algo que é caracterizado, tá? Como é o caso aqui de oppidum parvum, né? Então, oppidum é o substantivo, parvum é o adjetivo, certo? Então, tanto o substantivo quanto o adjetivo, eles concordarão, mas concordarão porque estão se referindo à mesma coisa e vão concordar aqui no caso em número, teremos então a desinência de gênero, tá? Desinência de gênero e número neutro plural aqui. Oppida é neutro, é um vocábulo neutro, plural, oppida, as cidades. Oppida, não é oppidum, oppida. E o adjetivo também, parva, parva. Então se vocês querem reter isso na memória, se vocês querem fazer com que isto realmente faça sentido, devem, portanto, ouvir este parva que está junto de oppida, tá? Devem ouvir este parva aqui imaginando as duas cidades pequenas, tá? É só assim que isso faz sentido, é só assim que isso vai ficar retido, bem retido na memória de todos vocês, certo? Então, se lerem estas frases, imaginando verdadeiramente isso que está acontecendo. Essa aqui, na verdade, assim, nós sabemos que as frases são fáceis. Ah, ótimo, que legal, elas são fáceis. Mas depois dos exercícios, quando nós vamos fazer, por isso que eu deixei no nosso material os exercícios para todos vocês fazerem, nós vamos notar que, às vezes, nós não lembramos aquilo que há pouco tempo atrás nós sabíamos, estávamos ali lendo. Mas por que não lembramos? Não lembramos porque a nossa imaginação não funcionou de acordo com a linguagem. Lembrando que a linguagem se refere às coisas da realidade. Isso aqui é muito importante. A linguagem que nós estamos aprendendo aqui, a língua latina, a língua que nós estamos aprendendo aqui, ela serve para a ligação com a realidade. Tá? Nós precisamos ver que ela aponta para a
realidade e nada mais, certo? Então ela não está aqui falando de pecinhas de Lego, não está aqui falando de imagenzinhas, né, apenas de ilustrações, não está falando de um mundo fictício, não, está falando das coisas reais. E nós já devemos notar isso, né, que isso está acontecendo nos textos. Por estar falando de algo real, nós ao ouvirmos então é por isso que é muito importante que vocês mais às vezes ouçam do que durante esta aula, mais ouçam e acompanhem apenas no livro, sem estender a leitura do livro, esquecendo do que é ouvido. É mais importante fazer isso, ouvir bem e imaginar ao mesmo tempo que ouve, justamente porque é assim que nós exercitaremos verdadeiramente a língua e a compreenderemos nas suas minúcias. Lembrando que aqui nós já temos algumas minúcias. Quando, por exemplo, nós temos aquelas perguntas lá na primeira parte que nós aprendemos ontem, nós lemos algumas perguntas lá. Estne Gallia in Europa? Gallia in Europa est. Depois, estne Roma in Gallia? Roma in Gallia non est. Ubi est Roma? Roma est in Italia. E nós notamos aqui que nesta pergunta há quase como que uma troca, né? O que está simulando aqui esta frase? O que esta frase simula? Simula a conversa de um aluno ou de um professor com seus alunos. Então ele diz, ubi est Roma? E o aluno vai responder do melhor modo possível. Vai dizer, Roma est in Italia. Ele não precisa dizer, Roma in Italia est. Porque Roma in Italia est, no início do livro, era apenas uma frase, um início de uma narrativa que começava. Certo? Então notem esta nuance. Mas nós podemos inverter tudo na língua latina e dar vários... Claro que nós podemos inverter tudo na língua latina, não há problema nisso. Mas, quando nós vemos aqui, há um estilo aqui que tenta mostrar como alguém falaria essas coisas, como alguém diria estas frases simples realmente em latim. Na realidade, expondo algo da realidade. Então, isso aqui é o principal. Nós não estamos diante, né, de apenas repetições ali, sem lógica nenhuma, apenas ali para entender como funciona o mecanismo, coisa assim. Não, nós estamos, por mais simples que isso aqui possa parecer, por mais seja um vocabulário de início, isto aqui nos remete a uma tentativa de um discurso que poderia ser conversado, né, de uma conversa possível entre professor e aluno. Certo? Por isso que é interessante isso, né? Que nós tentemos sempre travar esse contato, por mais que nós estejamos aqui à distância, né? Tentemos travar esse contato durante a aula, que vocês tentem responder estas coisas, certo? Então agora, vamos fazer aqui um rápido exercício. Eu vou fazer o exercício 5, que está na página 8, e vocês podem tentar aqui as respostas. Certo? Então, nós vamos completar aqui a lacuna que está faltando. Sicilia insula est. Sicilia et Sardinia sunt insulae. Sicilia insula est. Sicilia insula est. Sicilia et Sardinia sunt insulae. Rhenus fluvius est. Rhenus fluvius est. Rhenus et Danuvius. Rhenus et Danuvius fluvii sunt. Rhenus fluvius est. Rhenus et Danuvius fluvii sunt. Tusculum oppidum est. Tusculum oppidum est. Tusculum et Brundisium oppida. Oppida sunt. Oppida sunt. Depois, Corsica et Sardinia insulae sunt. Sicilia quoque est. Aqui está falando de duas primeiro e agora está falando de uma, né? E ele usa o também, porque é a mesma coisa a qual está se referindo. Lembram disso que eu falei? Está se referindo à realidade.
tá? E por estar se referindo à realidade, no caso, então, temos ali o mesmo termo, nós podemos usar nós podemos usar o também aqui, né? Nós podemos usar quoque, estamos falando da mesma realidade, não precisa ser apenas, primeiro eu falei de duas ilhas no plural e agora eu posso usar também porque elas estavam no plural, por causa disso, não, ele vai usar o também depois na próxima frase, mesmo que seja o termo no singular, mas é claro que ele vai usar porque é a mesma coisa a qual se refere, tá? A mesma categoria a qual se refere. Corsica et Sardinia insulae sunt. Sicilia quoque insula est. Sicilia quoque insula est. Primeiro falava de duas, e agora de uma. Então, por enquanto nós não exercitamos as declinações, né, ou melhor, nós não exercitamos todos os casos das palavras. Não vale a pena, por enquanto, exercitar todos os casos se nós não conseguirmos exercitar, se nós não conseguirmos aprender o que se nós não conseguirmos reter na nossa memória com esta leitura aqui e não conseguirmos fazer, por enquanto, esses exercícios sobre o plural e singular do nominativo de apenas um caso, então, por favor, não queiramos, né, não queiramos aqui agora ter a ansiedade de saber todos de uma vez só. Nós podemos lá no fim do livro, tá? Para todos que têm curiosidade, eu sei que a curiosidade é realmente grande, tá? Nós temos curiosidade de ver quais são os outros casos, né? Como é ínsula no genitivo, no acusativo, no dativo e no ablativo. Beleza, nós temos essa curiosidade, certo? Mas nós podemos ver lá na página 307 do livro. Agora eu pergunto a vocês, se vocês forem lá na página 307, todos que têm o livro, ou que depois adquirirem, né, e verem lá todas as tabelas de declinação, tá? Vocês vão ver que são muitas, tá? Que são muitos casos, né? São no caso, para cada palavra ali, não é que sejam muitos casos, mas são 6 casos para cada palavra e ainda são 5 declinações. Nós vamos memorizar tudo isso hoje? Não vamos. Então, nós nos apoiamos aqui neste texto, certo? Nós apoiamos aqui no texto por enquanto e exercitamos aquelas desinências, aquelas partes do mecanismo que nós estamos aprendendo, tá? Do mecanismo da língua que nós estamos aprendendo. Depois disso, nós vamos avançando e logo depois, aí que tá, isso aqui é o melhor, né? Já no capítulo 8, nós aprendemos todas os casos, nós já aprendemos aí pelo menos até a terceira declinação, tá? Nós já ali no capítulo 9 do livro, o livro tem 35 capítulos. No capítulo 9 nós já teremos exercitado até a terceira declinação, ou seja, para a maioria dos nomes da língua latina, aos poucos nós já saberemos flexioná-los em caso, gênero e número, se nós exercitarmos aqui no tempo correto essas coisas, né? Então é por isso que eu não venho aqui já colocando todas as terminações, embora eu vá falar isso por uma questão de curiosidade, por uma questão até de orientação, porque eu preciso orientá-los no sentido de que há um limite, né, para essa dificuldade das declinações, há um limite para a dificuldade dos casos, há um limite nessa dificuldade dos acidentes aí, das terminações, tá? E para que vocês até não se assustem, então quer dizer que a palavra pode ser qualquer coisa? Não, ela tem uma limitação, e é uma limitação perceptível. Então, pessoal, quem tem alguma dúvida, por enquanto vamos ficar por aqui. Vamos ficar pela linha 37 do capítulo 1, na parte 2, na lição 2. Tem alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma pergunta da lição de hoje? Ou algo específico aqui do desafio? Quem tiver alguma pergunta de outro tipo, quem quiser fazer alguma pergunta fora do desafio e tal, fique à vontade, nós temos os directs e tudo, mas se vocês tiverem alguma pergunta agora sobre esta parte ou sobre alguma das lições, alguma das orientações que eu dei a vocês,
peço que vocês já façam agora, porque estamos no fim da nossa aula 3, certo? Então, enquanto vocês escrevem aí, caso tenha alguma pergunta, eu vou recomendá-los aqui novamente os exercícios. Vou dizer a todos vocês que compartilhem aqui, compartilhem o nosso desafio, certo? Nós queremos que esse trabalho chegue a mais pessoas, que outras pessoas notem e saibam estudar, tá? Saibam estudar melhor isso aqui. Eu acho que muitas pessoas com potencial, né? Com potencial estão aí escondidas, tá? Estão aí, às vezes, buscando algo importante para os seus estudos e ainda não conhece o que a língua latina guarda em si mesma, né? As vantagens que tem o estudo da língua latina. Então, por favor, se vocês conhecerem alguém que tenha interesse, que tenha vontade de estudar isto e que tenha talento também, pode ser, por favor, enviem esse desafio aqui e compartilhem esse desafio, acessem o nosso Telegram também e não esqueçam do concurso lá, cujo prêmio é o livro Ars Amatória de Ovídio e mais uma aula particular para tirar dúvidas, para seguir até algum capítulo aqui que vocês queiram fazer, tá? Então eu mesmo darei essa aula particular aqui que é o prêmio do concurso. Está lá o concurso, vocês podem ver, tá lá Ars Amatória, tá? Do livro, é um poema de Ovídio, recomendadíssimo até mesmo para estudo. Vamos ver aqui, temos algumas dúvidas. Por onde podemos fazer perguntas? Pelos directs aqui da Escola Clássica, certo? Então ali tem o chat aqui do nosso Instagram, vocês podem usar esse chat, façam perguntas por áudio, façam perguntas ali por escrito, na medida do possível eu responderei tudo. Então, substantivos e adjetivos devem concordar em número, gênero e caso. Exatamente, eles vão concordar em número, gênero e caso. E nós já vemos isso aqui e aprendemos com o caso nominativo. Lembrando que é o caso simples aqui, o caso mais simples que nós vimos até agora é o caso nominativo. Nós aprendemos também o ablativo ali, mas discretamente, né? Quando ele é usado com essa preposição in. Nós vemos que a preposição, nesse caso aqui, principalmente ela modifica a palavra que vem após ela, quando eu digo in Italia, certo? Mas por enquanto nós não vamos ver isso no plural, não vamos ver em outras flexões. Mas as flexões que nós temos até agora, que nós podemos ver o plural e o singular, nós temos ali a flexão de caso. No caso nominativo, como é o caso de opidum parvum, opidum manium, tá? Nós vemos aí na flexão também de gênero, nós vemos aí as palavras que são as diferenças entre masculino, feminino e neutro, singular e plural nominativo. Por enquanto, tudo no nominativo, não há problema nenhum em fazer isso aos poucos, desde que isso fique gravado, né? De que isso fique aí no coração de vocês, esteja decor aí com vocês. Vamos ver. Não tem o livro. Como consigo para acompanhar? No nosso Telegram. Então acessem o nosso Telegram, tá? Tem lá o Telegram, tem lá nos nossos stories da Escola Clássica, na bio aqui do nosso Instagram, tá? Nos stories aqui no Instagram, vocês podem encontrar lá. Tem vários stories em que eu digo assim, ó, arrasta para cima para o Telegram, vocês vão parar direto no canal. É muita tecnologia, pessoal, tá? Só o concurso como é. Tá, o concurso é assim, ó, procurem também ali nos nossos stories. Nos nossos stories eu vou deixar links para o concurso, mas embaixo, né, na nossa home ali, na bio, vocês vão ver ali em azul, tá? Dessas postagens em azul, é uma postagem essa história. Nessa história não, esse concurso é uma postagem que nós temos ali na Escola Clássica, todo em azul, tem um livro ali, a foto do livro Ars Amatória, e ali tem as regras, tá? Na própria postagem tem as regras do concurso para quem concorrer, o dia aí que nós vamos dar o resultado do concurso, está tudo ali, todas as informações estão naquela postagem que está aqui no nosso Instagram, certo? Como enviamos nossos exercícios para correção? Podem enviar pelos nossos directs, certo? Envie aqui nos directs, eu vou ler ali na medida do possível e vocês eu vou poder corrigi-los em áudio, isso é muito bom. Vou poder também escrever, dar a escrita correta de algumas coisas, tá? Podem fazer, eu recomendo aqui,
do exercício, pelo menos até o exercício 5, tá? Vocês têm ali no início do caderninho de exercícios que eu deixei para vocês, vocês podem ir até o exercício 5 já, com o que nós já lemos. Pelo direct, isso mesmo. Tá? O material está no Telegram, exatamente. Parabéns, professor, muito bom. Muito obrigado, Peterson. Muito obrigado, pessoal. Eu é que agradeço a presença de vocês. O desafio vocês podem encontrar tanto no IGTV no Telegram, as aulas que já passaram, tá? E o pré-desafio também, que tem lá alguns avisos e tal, se quiserem acompanhar desde o início. Podem procurar no IGTV ou no canal do YouTube da Escola Clássica, certo? Excelente aula, muito claro. Muito obrigado, Antônio. Espero que tenha sido de bom proveito para todos vocês. Vamos ver aqui. A pronúncia eclesiástica é pouco usada em métodos que acompanham aulas em áudio. Haverá aula acerca do uso correto desta pronúncia? Não, olha, enquanto eu leio aqui, vocês, com tudo que eu já li até agora, vocês têm toda a pronúncia eclesiástica, né? Vocês vão ler ali, vão pegar o texto, vão acompanhar a minha leitura e aqui vocês já têm a maior parte, na verdade vocês já têm praticamente todas as lições sobre pronúncia eclesiástica aqui na minha própria fala, certo? Quem é brasileiro já tem uma vantagem pela língua portuguesa, já tem uma vantagem enorme aqui no estudo da língua latina, certo? Tá? Ali quando eu digo, ali o que é um pouco mais difícil, ali o plural, por exemplo, quando eu digo o ai, quando está escrito ae, eu vou dizer e apenas, e vai ser mais longo, eu vou dizer Gretche, né? Então são no máximo esses detalhes que acontecem. E no caso da pronúncia reconstituída, ela não muda quase nada. Muda ali algum som e outro, nós podemos falar melhor disso. Mas quem aprende numa pronúncia muito bem, se você consegue falar bem na pronúncia eclesiástica, não terá problema nenhum com a pronúncia reconstituída. Eu prometo a vocês que isso não é problema, certo? Eu prometo. Vocês podem depois me cobrar, vocês podem me mandar lá uma mensagem lá no chat. Eu realmente não consigo entender nada agora quando ouço na pronúncia reconstituída por culpa sua, professor. Então tá, você pode ir lá escrever. Mas não, quem aprende bem a pronúncia eclesiástica, quem aprende bem ali as palavras, depois quando ouve algo na pronúncia reconstituída, reconhece tudo, tá? E se não reconhece alguma coisa, pensa um pouco e depois vai reconhecer com facilidade e poder até treinar. Isso que é fácil também, certo? Então não tenham... apenas por enquanto, nós estamos aqui usando a pronúncia eclesiástica e vocês, por favor, saibam mais sobre essa pronúncia como repetindo o que eu digo, repetindo o que eu falo aqui, tá? Repetindo em boa pronúncia, tentando imitar do melhor modo possível, o modo como eu digo as vogais, as consoantes, as sílabas aqui, tá? Isso é algo fácil de perceber, eu julgo ser fácil. Se o áudio do seu telefone está bom, então vai ser melhor ainda, certo? Eu espero que... eu só quero dizer que o correto é imitar bem essa minha pronúncia aqui. É o que vocês têm por enquanto, né? O que vocês têm agora é a minha pronúncia. E eu julgo fazer com cuidado, né? Falar com cuidado as palavras aqui, deixando bem claro algumas exceções ali, algumas dificuldades que possam aparecer. Certo? Pessoal, eu sei que tem bastante coisa aqui, bastante pergunta, talvez tenha mais algumas, mas nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço realmente muito, tá? Agradeço muito a presença de todos vocês. Eu espero que tenha sido de grande valor, eu espero que vocês tenham realmente aprendido aqui essas lições que nós temos até agora e levem isso para sempre nos estudos de vocês. Deixem as perguntas, então compartilhem aqui o desafio, por favor, acessem o Telegram, tá? Esses são os avisos. Muito obrigado também a todos que estão aqui comentando a aula. Eu é que agradeço a presença de vocês, certo? Então, até amanhã, no dia 4 do Desafio do Latim.